Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Se você gosta de conteúdo histórico-filosófico, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado. Segundo Zizek, nos sentimos livres porque nos falta o idioma para expressar nossa não-liberdade. As questões importantes são rapidamente suprimidas por uma distância dada entre os termos que não conhecemos, as palavras e os conceitos que ignoramos. A raiz da nossa confusão está na falta de conhecimento sobre a origem dos nossos conceitos e palavras. Para entender melhor o mundo, precisamos investigar a genealogia da linguagem e das ideias que moldam nosso pensamento. Vivemos a ilusão de liberdade, mas essa sensação vem da falta de uma linguagem capaz de expressar as formas profundas de opressão e restrição que nos cercam. Estamos aprisionados por uma falta de compreensão sobre nossa própria condição. Questões centrais do mundo moderno, como: o conhecimento deve dominar a vida, ou a vida deve dominar o conhecimento, refletem dilemas não resolvidos desde o pensamento grego. Eles nos desafiam a pensar sobre o papel do conhecimento na vida humana. Embora a pergunta sobre qual deve ser priorizado, conhecimento ou vida, possa parecer ingênua ou simples, ela é, na verdade, uma questão fundamental. O que deve ser mais importante, nossa busca pelo conhecimento ou a experiência direta da vida? Se analisarmos o iluminismo, veremos que ele traz à tona uma questão profunda. Como o conhecimento se dá e qual é a sua relação com a percepção do mundo? Esse movimento, ao enfatizar a razão, traz à tona dilemas sobre os limites e os papéis do conhecimento na vida humana. O problema central da filosofia moderna é a tensão entre confiar no pensamento para acessar o invisível, aquilo que não é dado aos sentidos, e, ao mesmo tempo, depender das representações sensíveis, imagens, impressões e intuições para formar esse pensamento. Como podemos garantir que nossas ideias sobre o que não vemos são válidas, se elas são baseadas em algo sensível e limitado? O problema moderno nasce aqui. Como falar sobre o que não se vê? Kant é um grande marco nessa questão. Para ele, a realidade sensível e o intelecto não se tocam diretamente, mas a mente ainda assim organiza o que os sentidos apenas intuem. Isso gera o grande drama da filosofia moderna. Confiamos na razão para interpretar o mundo, mas ela é mediada por representações sensíveis. Kant faz uma distinção importante entre fenômenos, o que percebemos com nossos sentidos, e númenos, a coisa em si, além das aparências. Isso nos leva a questionar até que ponto podemos confiar no nosso pensamento para acessar a verdadeira realidade, que está além do que vemos. Há uma crítica à confiança das faculdades humanas, de como a sensibilidade funciona para conhecer o que está além da experiência sensível. Essa crítica toca a tensão entre a razão, que busca explicações lógicas e objetivas, e a intuição, que depende da experiência subjetiva. Essas questões, que exploram a relação entre o que podemos pensar e o que percebemos, são confusas e difíceis de responder. Talvez haja algo de belo e misterioso nesse processo de incerteza, que nos leva a questionar constantemente as limitações e possibilidades do conhecimento. Filosofia sem genealogia é inútil. Sem entender a origem dos conceitos, ficamos presos às aparências e ilusões. O problema central do conhecimento moderno é a tensão entre o visível e o invisível. Tentamos pensar o que não vemos, mas confiamos no que sentimos para formar esse pensamento. O homem moderno é cego pela ciência e pelo trabalho. Ele não enxerga a necessidade de criar novos valores, porque o conhecimento se tornou apenas uma ferramenta. Nietzsche reage a isso criando conceitos fortes como nihilismo, transvaluation, will to power, Übermensch, eternal return, nihilismo, transvaloração, vontade de potência, Übermensch, eterno retorno.
A ciência virou um instrumento de dominação da vida, não de libertação. A moral do fraco, moral do escravo, daquele que não possui a força física e nem as características do forte, é baseada em ressentimento, inveja e na negação da vida forte. O poder moderno, segundo Chomsky e Foucault, controla a vida, fabrica consentimentos e adestra o povo. O Estado e a mídia manipulam emoções, criam ilusões e impedem qualquer revolta real. Não se transforma uma cultura sem primeiro destruir seus valores. Hoje, vamos atravessar as camadas de mentira. 1. A religião como instrumento de moral. 2. A moral como comércio da culpa. 3. A culpa como método de dominação. Sem entender as origens das palavras e dos conceitos, o mundo vira um caos de sentidos. A filosofia, sem isso, se torna apenas um amontoado inútil de teorias. Nietzsche, em Genealogia da Moral, mostra que, sem saber a origem de um valor, a gente apenas o repete, como autômatos. Com a transição da antiguidade para a modernidade, o homem deixa de viver sob múltiplas lógicas para adotar a lógica racional. Nesse novo cenário, surge a ideia de justiça, moldada pela fala, pelas crenças e pelos sistemas de representação. A tragédia grega nasce como um espelho dessas tensões sociais. A cidade se transforma em palco da luta entre o mito e a nova ordem democrática. A consciência trágica da Grécia Antiga marca o nascimento da tensão entre mito e racionalidade. A tragédia grega reflete a transição da sociedade mítica para o Logos, revelando uma cidade atravessada por conflitos entre o passado mítico e o presente jurídico. Agora pense, o que consideramos bom hoje? Bondade? Humildade? Compaixão? Já parou para pensar que esses valores, considerados virtudes máximas, foram inventados pelos fracos para justificar a própria miséria? Hoje vamos atravessar essa história mal contada. Sem filtro, sem piedade. Na tragédia, os personagens vivem a tensão. De um lado, forças religiosas ancestrais. Do outro, o novo direito da cidade. Não há unidade nas ações humanas. Ora somos movidos por forças míticas, ora por demandas sociais. É nesse conflito que a tragédia revela o enigma do humano. Somos livres ou apenas instrumentos de potências ocultas? Jean-Pierre Vernant mostrou que o teatro trágico não era só entretenimento. Era uma instituição viva, que debatia as tensões jurídicas, religiosas e políticas da cidade. A tragédia se utiliza destes elementos sociais em oposição a outros para confrontar, em geral, os valores. A tensão dada na tragédia se dá na intervenção de potências de natureza diversas. Essa tensão tem seu espelho na cidade, no sentido de que a cidade não pode ser mediada apenas pela doçura e razão, mas também pela coerção e o terror. Há então uma tensão entre o passado e o presente, entre o mito e a cidade, entre religião e justiça. A tensão da tragédia está em se perguntar em que medida o homem é a fonte de suas ações, visto que a concepção religiosa expõe o crime como fruto do delírio enviado pelos deuses, e a concepção nova, jurídica, coloca o culpado como aquele que escolheu praticar determinada ação. Na visão de Nietzsche, as culturas antigas, especialmente os povos guerreiros, possuíam uma moral forte. Essa moral pagã valorizava a força física, a arte, a disputa, a guerra e a capacidade de agir imediatamente. Em contraste, a moral judaico-cristã desenvolveu o que Nietzsche chama de moral fraca ou moral de escravo. Nela, o homem ressentido não age. Ele reprime, reflete excessivamente sobre suas perdas, cultiva culpa, inveja e vingança. O valor não está mais na força e na criação, mas na lei, na religião, na justiça, na punição, frutos do ressentimento e da negação da vida. Esse comportamento reativo deu origem ao que Nietzsche chama de ideais ascéticos, uma negação sistemática da vida, do corpo, da potência. Resumo: a moral forte nasce da ação, da força,
da alegria no combate, da criação de valores. Já a moral fraca nasce do ressentimento, da obediência, da repressão, do culto à dor. No Enem, esses termos aparecem de várias formas: moral do forte, moral do nobre, moral do guerreiro, moral do senhor, versus moral do fraco, moral sacerdotal, moral cristã, moral do escravo, moral reativa. Para a tradição grega, a experiência da verdade do guerreiro pagão não é algo fixo, racional ou sistemático. Ele vive a verdade como confronto direto com a natureza. A verdade é a aletheia, o jogo de desvelamento e revelação no qual a natureza se apresenta. A natureza como physis se mostra e se oculta constantemente. A noção de vida é cíclica, é feita de alegria e dor, de oposições simples como nascimento e morte. Não existe uma verdade eterna como o pensamento moderno imagina. A vida é instável e marcada pela fúria dos deuses, pela desmesura, pela híbris. O espírito guerreiro se forma. O homem forte cultiva a si mesmo. A sua força física tem uma capacidade de esquecer as ofensas, de agir sem paralisar-se. Tem o amor à disputa, à dança, à caça e à aventura. Para os gregos, a glória da morte em batalha é como expressão máxima da liberdade. Hoje, fomos convertidos em trabalhadores e pensadores passivos. Nossa moral passou da celebração da vida para a valorização da dor, do sacrifício e do trabalho abstrato. Conceitos gregos importantes. Aletheia é a noção grega de verdade. Ela compreende a natureza como um jogo de revelação e ocultamento. Physis é a própria ideia da natureza como fluxo e transformação. Pathos é a afeição do espírito por tudo aquilo que é. É uma paixão pelo mundo e pelas coisas, despertada nos homens pela experiência. Vontade é bastante utilizado no sentido de ser a origem das ações humanas. Poiesis é o fazer prático, qualquer trabalho manual, ligado aos servos. A praxis é a ação livre, ligada ao discurso, à fala, à pronúncia correta das palavras, à capacidade de tomar decisões e de convencer os outros cidadãos. É a atividade do nobre, do aristói. Na cultura grega, poiesis, eiko, se refere ao trabalho servil, aquele que produz algo com as suas mãos. Praxis se refere ao agir politicamente, criar valores através das ideias e fala. O homem grego nobre não apenas trabalha, ele age, cria e afirma a vida. O homem, para Nietzsche e para os helenistas como Vernon, é sempre um ser em construção, guiado pela força, pelo esquecimento e pela ação. Para reconstruir uma cultura forte, é necessário primeiro compreender e depois superar os valores que negam a vida. Séculos depois, Nietzsche identifica outro momento decisivo. O homem, esse animal livre e errante, é forçado a viver em sociedade. Essa adaptação cria o que ele chama de má consciência. Incapaz de extravasar seus impulsos naturais, o homem volta à agressividade contra si mesmo, gerando culpa, ressentimento e a sede de punição. Platão representa a primeira grande ruptura contra a vida real. Para ele, o mundo sensível é corrupto e ilusório. Os verdadeiros valores estariam no mundo das ideias, além da experiência corporal. Esse pensamento inaugura o ascetismo. O corpo é visto como prisão, o prazer como perigo, o desejo como doença. Platão inaugura a grande heresia contra a vida. Sua filosofia nega o corpo e o mundo sensível, exaltando a razão pura e o mundo das ideias. Essa negação do corpo e da experiência concreta se torna a base de toda a moral religiosa posterior. O cristianismo, por sua vez, expande essa lógica. Valoriza o dever, a pureza e o espírito, condenando o instinto, o desejo e a afirmação plena da vida. O surgimento da justiça também é parte dessa transformação. Originalmente, a justiça é uma racionalização da vingança, um modo de substituir o impulso de revidar pelo domínio da palavra e da lei. A guerra passa a ser vista como um mau negócio,
Prevalecem valores abstratos e princípios de contenção. Mas essa crise não atinge só o direito. Ela corrói também a cultura, a política, a economia e as relações sociais. Diante desse cenário, Nietzsche lança a pergunta central: o que é, afinal, a justiça? E para quem ela realmente funciona? A genealogia da justiça em Nietzsche mostra que, para viver em sociedade, o homem reprime seus instintos. Essa repressão cria a consciência como doença. A justiça nasce como compensação dessa perda de força vital. Para Nietzsche, a justiça não nasce de um ideal superior, mas da necessidade de sublimar a vingança, o ressentimento organizado. A ideia de equidade e de castigo justo seria apenas a transformação simbólica do desejo de ferir, agora controlado e ritualizado pelas instituições. Justiça como sacralização da vingança. Na leitura genealógica de Nietzsche, os sistemas jurídicos modernos não garantem equidade verdadeira. Eles funcionam como formas refinadas de vingança e controle social, enraizadas no ressentimento e na necessidade de domesticar impulsos naturais. Para Freud, sublimação é o processo pelo qual impulsos instintivos, principalmente agressivos ou sexuais, são desviados de seus objetivos primários, como violência ou sexo, para atividades socialmente aceitas ou valorizadas como arte, ciência, religião, instituições de justiça, etc. Ou seja, o impulso bruto não é eliminado, ele é canalizado e elevado para uma forma civilizada. Um exemplo clássico de como isso pode acontecer é, em vez de agredir alguém fisicamente, o sujeito escreve um tratado sobre justiça ou pinta um quadro dramático. A ideia de sublimação é simplesmente um desvio de impulsos desagradáveis para novas formas socialmente aceitas. Vingança sublimada se encaixa perfeitamente na lógica freudiana. A agressividade natural do homem, o impulso de se vingar não desaparece, mas é transformada em formas institucionalmente aceitas, como leis, punições e ideias de equidade. Assim, podemos dizer que Nietzsche antecipa de maneira brutal e genealógica a ideia de sublimação da agressividade que Freud vai elaborar depois. Na modernidade, a vida foi submetida ao conhecimento técnico e científico. A antiga sabedoria grega, a aletheia, o deixar ser, foi substituída pela veritas, uma verdade ligada à dominação. Para Nietzsche e Foucault, o saber moderno serve para controlar a vida, e não para libertá-la. O ser humano passou a ser visto como a finalidade da ciência, reforçando o mito humanista. A técnica, por sua vez, contribuiu para a destruição dos laços existenciais, reforçando o niilismo, a perda do sentido do ser. A força passou a ser vista como um mal, enquanto a fraqueza foi elevada como um bem. Nesse cenário, a filosofia genealógica se torna fundamental para denunciar essa inversão. A moral moderna, baseada em direitos humanos e igualdade, é, para Nietzsche, uma moral de ressentimento. Ela não cria força, apenas protege a fraqueza. Democracias modernas muitas vezes se estruturam na vitimização e na cultura da culpa. Mesmo sem Deus, a modernidade preserva a lógica da pureza, da culpa e da punição. Um cristianismo sem fé, mas com todo o peso moral. A moral humanista nivela o forte e o fraco através de valores abstratos. O problema não é buscar justiça, mas sim fazer disso um instrumento de inveja, ódio e negação da vida real. Para Nietzsche, é preciso criar novos valores, e não apenas ressentir os existentes. Tanto Nietzsche quanto Agamben apontam a necessidade de ir além do direito positivo. A verdadeira liberdade estaria em uma ação humana não condicionada nem por leis, nem por transgressões. Em vez de reparar culpas ou punir desvios, seria possível pensar a ação como criação livre, sem má consciência? O homem não é um fim em si, mas uma ponte para além de si mesmo. A vontade de potência é o desejo de mais vida, mais criação. O eterno retorno exige assumir total responsabilidade pelo que se é. O além-homem, Übermensch,
Representa a superação do niilismo, a criação de novos valores em lugar da moral decadente. O pobre, o trabalhador moderno, não cria novos mundos, apenas deseja os produtos que o sistema vencedor lhe oferece. Ele consome os sonhos dos outros, mercadorias, signos e ilusões. O novo céu do escravo contemporâneo é o cartão de crédito. Na economia medieval, lucro era considerado pecado, usura. Vender por mais do que se comprou significava explorar o tempo, que pertencia a Deus. Assim, o dinheiro carregava a culpa antes mesmo de tocar a mão. A cultura medieval misturava economia e moralidade, gerando uma estagnação da produção e do comércio. Conectando Nietzsche a Foucault, podemos perceber que o poder moderno se tornou biopolítico, isto é, um poder que atua diretamente sobre os corpos, as populações e a própria vida. Se no passado, o poder era exercido principalmente como o direito de matar, onde o soberano podia tirar a vida, na modernidade, ele se transforma no poder de fazer viver e deixar morrer. Isso explica como, para preservar determinadas formas de vida, a gestão biopolítica justifica até mesmo práticas de extermínio e genocídio. O poder se sofisticou, agora não só mata, mas regula, controla e administra a existência. Nietzsche propõe que a filosofia não deve buscar o domínio técnico do mundo, como faz a ciência moderna, mas sim criar novas linguagens, novas interpretações da vida. A sabedoria dionisíaca celebra a superfície, a aparência, a potência vital, enquanto a ciência busca reduzir a vida a conceitos fixos e verdades imutáveis. Assim, passamos de uma experiência de natureza, ou seja, viver intensamente, para uma experiência de abstração como analisar, calcular, dominar. Na modernidade, assistimos ao colapso das promessas religiosas tradicionais. O moralismo cristão, que antes consolava o ressentido com a promessa do céu, implode, e no seu lugar surge o mercado de consumo. O ressentido moderno não cria nem afirma valores. Ele apenas consome produtos e signos fabricados pelo sistema, sonhando com o luxo superficial da burguesia. O novo paraíso dos fracos não é mais a salvação espiritual, mas a vitrine de um shopping. O homem moderno apenas trocou de senhor. De escravo submisso às normas religiosas, tornou-se escravo do consumo e da dívida. Antes, ele buscava redenção através do arrependimento. Hoje, tenta realizar seu valor através do poder de compra. A submissão persiste, apenas mudou de forma, do altar ao cartão de crédito, do padre ao gerente do banco. Foucault, seguido por pensadores como Noam Chomsky, mostra como o Estado moderno e os meios de comunicação exercem um poder sutil e eficiente. Criam ilusões, fabricam consentimentos e moldam a opinião pública para manter o status quo. Essa manipulação impede o florescimento de uma vida autêntica, aprisionando as massas na repetição de comportamentos e desejos fabricados. Apesar da crítica profunda que Nietzsche faz à moral cristã e humanista, denunciando-a como uma expressão de ressentimento e negação da vida, é importante reconhecer que esses mesmos movimentos também representam um avanço real na história da humanidade. Se, por um lado, a moral dos direitos humanos pode carregar marcas de fraqueza e culpa, por outro, ela foi capaz de conter a brutalidade extrema que dominava as sociedades anteriores. Práticas como sacrifícios humanos, genocídios rituais e escravidão desenfreada foram, ao menos em parte, freadas por uma nova sensibilidade que reconhecia no outro um valor em si mesmo. O cristianismo, apesar de seus limites e contradições, introduziu conceitos como dignidade universal, compaixão e cuidado pelos vulneráveis, abrindo caminho para uma sociedade menos violenta e mais empática. A moral moderna, ao estabelecer os direitos humanos, buscou consolidar essas conquistas, criando sistemas jurídicos que protegem não apenas os fortes, mas principalmente os fracos, aqueles que, em sociedades anteriores, seriam simplesmente esmagados. Portanto,
é possível afirmar que, mesmo que tenha havido uma perda de vigor em certos aspectos da cultura, houve também uma expansão inédita da empatia, da justiça e da consciência ética. A superação da brutalidade ancestral não significa a negação da vida, mas a sua transformação. Menos centrada na dominação, mais aberta à coexistência e à criação de novos sentidos. Assim, ao invés de repetir apenas a crítica, é possível assumir uma posição mais lúcida, reconhecer que a história moral da humanidade é ambígua, feita de ganhos e perdas, mas que no conjunto representa sim um esforço autêntico para tornar a vida mais digna, mais livre e mais justa para todos.